Boa noite, amigos e irmãos. É uma honra, uma alegria e um prazer estar aqui com todos vocês. Quando ela fez a leitura inicial, falando das crianças, veio-me à mente um brado de Pestalozzi. Pestalozzi foi o mestre de Kardec. Pestalozzi estava no leito de morte. Ele murmurava uma palavra que as pessoas se aproximavam para entender o que ele dizia. E ele dizia, Babele, Babele, Babele. O que era isso? O que ele estava dizendo? Na verdade, Babele era uma mulher muito simples, muito humilde. Quando o pai de Pestalozzi desencarnou, e ele estava com 5 anos de idade, a situação da família era muito, muito difícil. A mãe adoentada, ele mesmo, Henrique Pestalozzi, com uma saúde frágil, e não havia recursos, não havia dinheiro. Moravam numa casa muito humilde, muito modesta, nos arredores de Zurique, onde fazia um frio terrível no inverno. Mas Babele cuidava das aves, ia vender os ovos na feira. Ela fazia as hortas, ia vender as verduras na feira. E com esses recursos, Babele sustentava a família de Pestalozzi. Pestalozzi dizia que se lembrava dessas coisas, mas lembrava muito do calor de Babele. Diz que naquelas noites frias, terríveis, eles não tinham nem recursos para acender as achas, as poucas que conseguiam, para acender a lareira. Então Babele reunia as crianças embaixo das suas roupas. Ela era meio gorda, baixinha, os seios largos. Colocava as crianças sobre os seios e começava a cantar aquelas doces canções que vinham lá do interior da Suíça. Eram canções doces e suaves, dizia Pestalozzi. Aquilo trazia um calor, porque havia um afeto claro, preciso. Havia um amor tão definido que nos dava segurança. E aquele frio terrível de Zurique, nós esquecíamos, ouvindo as doces canções e sentindo o calor daquela mulher que nos amava. Então, disse ele, quando comecei o meu trabalho voltado para os órfãos, em instâncias, eu percebi que teria que ser uma espécie de Babele, abraçando aquelas crianças, levando calor àquelas crianças, levando afeto, amor, misericórdia, cantando canções. E a partir daí começa a nascer uma pedagogia nova, que passou a história da educação como a pedagogia da fraternidade. E quando depois essas atividades de Pestalozzi começaram a dar excelentes resultados, e as classes mais aquinhoadas da Europa começaram a mandar os seus filhos, mais do que nunca Babele estava presente, porque era o amor, era o calor, era o afeto, era a misericórdia, era o riso, era cantar as doces e simples canções do interior. E assim, as bases de uma nova pedagogia, a pedagogia da fraternidade, começam a surgir. E lá estudou Allan Kardec, menino ainda, Edgar, Hippolyte Léon Denisard, mais tarde o nosso Allan Kardec, quando ele é chamado para organizar a doutrina dos espíritos, nós percebemos que Babele está lá dentro. A doutrina dos espíritos é calorosa, é afetiva, se faz no amor, nesse contato generoso, construtivo, ameno, cordial, é tão boa, como se fosse uma doce canção do interior que Babele cantasse para os nossos ouvidos, para as nossas almas. O Espiritismo é, assim, uma mensagem profundamente humana, profundamente fraterna, profundamente amiga. É um tempo novo que é oferecido à humanidade. Por isso ele é chamado Consolador,
Por isso, ele consegue fazer essa junção mágica da integração da ciência com a filosofia e com a religião. Uma nova maneira de ser. A doutrina espírita ela é essencialmente comportamental. E quando você fala em comportamento, você fala em mudança, em transformação, uma nova maneira de agir. E, de fato, a nossa humanidade precisa urgentemente de uma nova maneira de agir. Quando olhamos para a nossa atualidade, as sondas interplanetárias, o conhecimento fantástico do homem, que é capaz de varar o cosmos, quando mergulha nos microscópios eletrônicos e descobre a intimidade do infinitamente pequeno, como o homem consegue resolver de maneira tão brilhante as questões da inteligência. Mas, e as questões da convivência? Permanecem conosco os mesmos dramas de todas as épocas. A prostituição, a delinquência, a corrupção, o suborno. E nesses dias que correm, parece que essas coisas são afetadas por um paroxismo. É dantesca a situação do mundo, quando percebemos tanta ignomínia, tanta maldade, tantos recursos consumidos em armas, munição, e ao nosso lado a miséria mais terrível em todas as partes do mundo. O mundo clama por uma nova ordem social. Diríamos assim, novas Babeles precisam aparecer para que o nosso mundo possa ser um mundo de felicidade. Quando nós falamos em comportamento, nós falamos em mudança de comportamento, em mudança de atitude, uma nova educação para a criatura humana. Por isso nós trouxemos essa nossa breve, humilde, modesta conversa para discutir aqui com vocês. Reparem, uma nova ética, uma nova moralidade, na verdade, uma nova maneira de viver. Na verdade, o Espiritismo é isso, uma nova maneira de viver. Porque não basta que nós estudemos a cultura espírita, o conhecimento espírita, os livros espíritas, que são maravilhosos e que falam de maneira clara e precisa a nossa racionalidade. É preciso traduzir isso em ações. O Espiritismo é uma filosofia prática. É para que no dia a dia nós sejamos capazes de nos olhar com amor verdadeiro, sem hipocrisia. Que no dia a dia sejamos capazes de nos abraçar, respeitando-nos. No dia a dia sejamos capazes de cooperar um com o outro, ajudando-nos mutuamente. É um tempo novo de mutualidade, de apoio, um tempo novo de rede, mas uma rede efetiva que é muito mais do que a rede dos computadores, é uma rede de amores, uma rede de integração, uma rede de doação, uma nova ética, um novo modo de viver. É sobre isso que nós queríamos hoje, humildemente, conversar com os nossos irmãos. E trouxemos aqui, como podem ver, logo uma frase que está na Gênese. Nós estamos comemorando este ano mais um aniversário importante da Gênese. Para que os homens sejam felizes, diz Allan Kardec, é necessário que a Terra seja povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados, e que apenas queiram o bem. Então, isso é uma proposta, querer o bem. E eu devo perguntar a mim mesmo, enquanto aprendiz da doutrina espírita, eu já estou querendo o bem? Isso está realmente fazendo parte do meu projeto de vida? Ou continuo lendo, estudando essas questões tão lindas do espiritismo, frequentando a casa espírita, vendo as questões da mediunidade, da reencarnação, essas coisas tão extraordinariamente tratadas pela doutrina espírita, mas continuo sendo o mesmo homem, egoísta, violento, grosseiro, mesquinho, maledicente? Não estou mudando nada? Então só estou assumindo novos compromissos. Isso é uma coisa séria sobre a qual nós devemos refletir. O Espiritismo nos oferece algumas ideias, alguns conceitos. Nós estamos colocando aqui para vocês que esse papel é encontrar um tempo novo, um tempo que nós chamamos a Era da Regeneração, que vai precisar de algumas linhas. Nós trazemos para vocês aqui algumas linhas éticas e morais, algumas balizas, algumas diretrizes que vão orientar
a nossa maneira de ser, o nosso processo de transformação, a chegada do homem novo dentro de nós, porque é imperioso que assim aconteça. Então, a primeira linha é essa. Jesus é o nosso mestre. O que significa isso, né? Vamos pensar um pouco sobre essa questão. A outra é o nosso clima mental, nosso clima moral, nosso clima espiritual, nossa maneira de ser, por onde nós andamos com as nossas vibrações. O Espiritismo mostra claramente, a ciência demonstra hoje, todos os dias, que nós somos seres vibratórios. Aquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos, queremos, fazemos, aquilo fica no nosso entorno, como ondas. É o nosso clima. Qual é o nosso clima hoje? Vamos refletir sobre isso um pouco. Aí vem a caridade, como a nossa bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. O que significa isso para mim? Isso é importante. O Espiritismo é prático, mas começa a ser praticado primeiro comigo mesmo e depois na relação que estabeleço com os outros. A caridade já é uma bandeira na minha vida? É a minha pergunta de todos os dias. E, finalmente, a questão do serviço. O serviço é uma bênção, e é a nossa bênção. Qual o serviço que está disponibilizado para mim? E como é que eu executo esse serviço? Então, são essas questões que nós vamos tentar discutir hoje com os nossos irmãos. Isto vem de uma mensagem que o nosso muito querido Francisco Cândido Xavier recebeu, a mensagem do nosso doce Fabiano de Cristo. Vamos falar um pouco sobre essa primeira linha. Jesus, o nosso referencial, não é? Então, Kardec, ele começa aquela exposição das leis morais, né, no Livro dos Espíritos, que realmente é uma obra-prima, né, perguntando à espiritualidade qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo. Então, repara, modelo, né? É importante isso. Então, nessa pergunta, ela em si é muito sábia, porque ela vê como indispensável que nós tenhamos esse referencial. A referência é referência, né? Ou seja, aquilo que conta para nós, aquilo que marca para nós, aquilo que define para nós, isso aqui é o referencial, né? Então, é indispensável que nós tenhamos essa referência e depois que seja a mais perfeita, a indiscutível, né? A absoluta. Ou seja, uma vez estabelecido, não há nada que lhe seja semelhante, não há nada que lhe seja igual. Então, nós precisamos ter um guia, um modelo acima de todos os outros. Existem muitos modelos e muitos guias por aí fora, né? Mas um ser que seja inquestionável, que seja absoluto, né? Perfeito, que seja realmente a luz dos nossos dias, que nos encaminhe sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento. É isso, essa perfeição tem que ficar clara, objetiva e, mais do que isso, possível para todos nós. Jesus é assim para a gente, claro, perfeito e possível, pronto, presente, essa é uma questão fundamental, não é? Então, vamos lá. Então, como é que a gente entende esse conceito de modelo, né? É alguma coisa para a gente reproduzir, para a gente imitar. Jesus é modelo, nós queremos reproduzir Jesus na nossa vida, queremos imitar Jesus, temos coragem e condição de fazer isso, pelo menos lembramos assim a criança pequena que quer copiar alguma coisa, copia de maneira canhestra, com dificuldade, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai copiando cada vez melhor. E até que um dia sai uma cópia muito boa. A questão básica é, nós estamos na pré-escola de copiar Jesus ou já estamos copiando um pouco mais arrumadamente? Uma questão importante para a nossa reflexão, não é? Por isso nós colocamos que essa visão, esse Senhor absoluto, né? Essa luz perfeita que a gente diz, não é apenas um discurso. Isso vale para todos os tempos, para todas as épocas. Portanto, é uma referência atemporal. Mais do que isso, o que Jesus mostra para nós é essa mansidão perfeita. É o manso, né? O calmo, o justo, o equilibrado, o ameno, o pacífico, o generoso, o amor. Jesus é a mais alta expressão de amor que jamais passou na Terra. É o meu modelo. É aquilo que eu preciso aprender devagarinho a copiar. Importante.
E, além disso, é humilde. Veja, essa palavra é uma palavra extraordinária, que ela vem de humus. Humus era uma lama que, quando baixava aquele rio Nilo, lá no interior da África, do Egito, o Egito são 2 desertos, né? Um deserto de areia de um lado e um deserto de pedra do outro. No meio tem um rio grande que nasce lá no meio da África, o rio Nilo. Os antigos diziam que o Egito é uma dádiva do Nilo, porque quando vinha o verão e as neves lá do centro da África derretiam, da montanha, aquela quantidade imensa de água banhava as margens, ultrapassava de 3 a 4 quilômetros para cada lado das margens do rio, aquilo ficava tudo alagado. Depois a água descia e ficava uma lama, chamava-se de humus. E era esse humus é que fazia aquela terra fechada, crestada, árida, difícil, se transformar numa terra onde se podia plantar. E eles viviam disso. Então, humus era alguma coisa que permitia que se fizesse a plantação. Humus era alguma coisa que permitia a fertilização. Humus era alguma coisa que permitia o crescimento da plantação, que ia alimentar aquelas pessoas. Quando você fala em humildade, é alguma coisa na relação sua com o outro que ajuda o outro a brotar, que ajuda o outro a crescer, que ajuda o outro a se fertilizar. Isso que é ser humilde. A minha relação com o outro é a relação de fazer o outro crescer, pelo pensamento, pelo sentimento, pela atitude. Essa palavra-chave, esse modelo que é Jesus. Jesus se aproximava dos outros. Reparem só, em todas as circunstâncias, a presença de Jesus era fazer com que o outro crescesse. É isso que é ser humilde. A gente pensa erradamente que ser humilde é ficar quietinho, escondidinho lá no canto da sala. Não, não. Ser humilde é uma coisa ativa, é uma coisa forte, é uma coisa viril, ajudar o outro a despertar, a crescer, a brotar. Mas para isso eu tenho que ser igual à lama, modestíssimo, porque a lama do meu ser é que faz o outro crescer. Se eu sou egoísta, orgulhoso, vaidoso, impositivo, jamais eu vou fazer o outro crescer, que eu achato o outro. Não é verdade? Então, essa é uma palavra importante, mansidão e humildade. E a outra coisa é o perdão incondicional. Interessante essa palavra, perdão, que faz parte da visão da caridade. Esse perdão significa tapar buraco. Na verdade, ao longo das nossas vidas, nós criamos tantos buracos com as pessoas. Eu costumo contar a história que essa palavra perdão, ela vem de uma gíria que era usada entre os romanos. Os romanos tinham estradas muito boas, né? Existem algumas até hoje, onde eles mandavam as suas tropas de um lado para outro. Na frente da tropa vinham os infantes marchando a pé, né? Atrás vinha a cavalhada, né? E mais atrás vinham as carroças transportando os suprimentos, a manutenção. E os infantes que vinham na frente, geralmente eram colocados 2 a 2, eram todos escravos que foram tomados dos outros povos, armados até os dentes, né, com massas pesadas, e muitas vezes não se davam. Provavelmente alguns eram terríveis inimigos uns dos outros, e marchavam lado a lado, comandados lá pelos romanos, e brigavam muito, naquelas longuíssimas marchas que faziam ao longo das estradas. Brigavam terrivelmente, afastavam-se, pegavam aquelas massas e batiam no outro, até que faziam grandes buracos no chão. Atrás vinha a cavalhada, e o cavalo pisava no buraco, quebrava a pata, tinha que ser sacrificado. Mas atrás vinham as carroças, a roda da carroça passava no buraco, quebrava a roça e atrapalhava toda a manutenção, a subsistência da tropa. Então, quando aqueles soldados lá da frente brigavam e criavam aqueles buracos enormes no chão, o comandante mandava parar. Chamava os dois, tirava aquelas roupas todas e mandava que eles pegassem as pás e picaretas e tapassem o buraco. E o resto da soldadesca ficava em torno, batendo no chão, rindo, fazendo a gozação, dizendo, e gritavam, perdonare, 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 perdonare. Tapar buraco, tapar buraco. Perdonare significa tapar buraco. Vem a gíria. Então, era uma brincadeira que eles faziam, gozando aqueles que tinham cavado buraco no seu processo relacional. Então, nós perguntamos assim, e nós? Quantos buracos nós cavamos na nossa caminhada evolutiva? Quantas pessoas nós desagradamos? Com quantos nós brigamos? Quantos problemas nós criamos? Então, perdonar
é tapar buraco. Você está hoje aqui para tapar os buracos do seu processo relacional. Aí está o seu marido, a sua esposa, o seu cunhado, o seu companheiro, o seu vizinho, o seu chefe. Quantos buracos ao longo da vida, das vidas, vocês estabeleceram uns com os outros? E agora, ao invés de brigar, né, ao invés de aumentar esses buracos, vamos tapar os buracos nesse processo relacional. É isso. Jesus é o exemplo, é o nosso exemplo. Todas as vezes que ele se encontrou com alguém, isso era altamente produtivo. Fazia o outro crescer, se desenvolver, aclarar-se, limpar-se. É isso. Então, esse é um ponto fundamental. Essa é a questão do modelo, né? A outra é o guia. Guia é aquele que aponta o caminho, aquele que conduz, aquele que aconselha, né? Veja, aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. É assim que Jesus nos indicou. Em que medida nós estamos adotando isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Nós ainda estamos no tempo em que nós achamos que nós é que mandamos, nós é que sabemos, nós é que podemos, eu tenho a força. É assim? Então, é uma nova cultura, uma nova maneira de ser. Servir é uma bênção. Mas a gente não entende isso de maneira muito clara. Quando nós falamos que ele é guia, é isso, o que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E para isso vem o conceito absolutamente essencial. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus colocou o amor como o princípio essencial do processo de vida. O processo relacional só tem sentido se for estruturado em função do amor. Moisés colocou o Deus único. Jesus coloca o Deus Pai. Diz que é Pai de todos nós. Portanto, nós somos irmãos. E a única alternativa real que nós temos na vida é o amor. Em todos os níveis. Nós já entendemos isso. A história mostra que ao longo desses mais de 2000 anos que Jesus esteve entre nós não entendemos ainda essa ideia do amor. O que a doutrina espírita faz? Por que surgiu o Consolador? Para ensinar a cada um de nós como é que, afinal, o amor toma conta da nossa vida. Ou seja, é a maneira prática de transformar essa orientação, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que isso aconteça de maneira concreta e real em nossas vidas. Então, essa é a ideia, né? Como guia lúcido, Jesus indica o caminho seguro do amor, como modelo irretocável, preciso, né? Ele nos sugere que nós nos inspiremos na sua forma de amar, da maneira sublime como ele amou a humanidade inteira. Nós temos que ir aprendendo a amar quem está mais perto da gente. Esse processo é cartesiano, é do mais simples para o mais complexo, é do mais próximo para o mais distante. Então vamos aprender no nosso pequeno círculo a esse amor incondicional, a esse perdão incondicional. Depois vamos ampliando isso gradativamente. E ao longo das encarnações, um dia, nós teremos um grande amor, diferente desse amor ainda apequenado que normalmente nós temos hoje, de maneira geral na humanidade. Então, o que nós fazemos, o que nos ensinou e mostrou o nosso modelo e nosso guia. É uma reflexão para cada um de nós, né? O que eu estou fazendo quando eu compreendo e aceito que Jesus é o modelo e Jesus é o guia? Que eu estudo isso na doutrina espírita. Mas o que eu faço com isso? Essa é a questão fundamental. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. O que eu faço com os exemplos que ele nos deu? Então, esse é o primeiro padrão. Jesus é o primeiro pilar. Eu preciso assentar a minha vida. Agora que me declaro efetivamente aprendiz da doutrina espírita, eu preciso assentar a minha vida em alguns pilares. E o primeiro pilar é Jesus. Isso implica em severa responsabilidade a respeito do conceito que eu faço, de como é que isso muda a minha vida. Depois vem a segunda linha ética, é a questão do amor, que é o nosso clima. A gente fala clima, né? Na verdade, é essa estrutura vibratória, né? Trata-se do clima íntimo, do clima mental, né? Do clima espiritual, da nossa estrutura vibratória. Amor. Dentro de mim é preciso pulsar o amor. O amor é um sentimento que se traduz a partir da execução das coisas. Eu amo você, eu amo a flor, eu amo o pássaro, eu amo o meio ambiente, eu amo o meu trabalho. O amor
É uma coisa que tem formas as mais diferenciadas, mas, em síntese, tudo isso significa que há alguma força que sai de mim na direção daquilo para a qual essa força está sendo dirigida. É uma força benigna, generosa, construtiva, porque é amor. Amor é a base de tudo na criação. Deus é amor. E quando nós percebemos o que está à nossa volta, as cores, as luzes, os sons, toda a criação, isso tudo é o amor que vai mudando de perspectiva, é o amor que vai mudando de tessitura, é o amor em que as ondas que formam as coisas vão mudando. Amor. Essa é a grande realidade, a profunda realidade do universo. Isso não é mais hoje uma palavra bonita de poeta ou de filósofo. O amor está sendo descoberto pela ciência. Eu acho que todos os irmãos devem ter ouvido falar naquela experiência do japonês que trabalha com água congelada, lembra? Basta colocar ali no rótulo do vidro, do vidro coloca o rótulo amor, perdão, tolerância, solidariedade, palavras desse tipo, e o que fica no congelamento é harmônico, é bonito, é equilibrado, né? Mas você escreve ódio, né, intolerância, maldade, o que fica ali é desequilibrado. Coloca uma música suave, amiga, e fica um desenho maravilhoso, né? Coloca um rock pauleira desse, como existe, e fica um desenho meio estranho, meio esquisito, porque é desequilibrante. Amor. Os cientistas debruçam-se no laboratório sobre as múltiplas feições do amor. E o que eles encontram são essas harmonias. Eles percebem que o amor é uma energia, é uma energia que nega a entropia. A entropia é a desorganização, a tendência das coisas a se desorganizarem. Mas quando você coloca um processo que organiza, é um processo que nega a entropia. Dizem os cientistas nos seus laboratórios, a maior força nega-entrópica do mundo é o amor. São cientistas que dizem isso. Não é místico, não é filósofo, não é médium, não é poeta, não são essas coisas que vivem mais ou menos no mundo da lua, como eles dizem, mas é o cientista, com as suas pesquisas, com a sua estatística, com o seu laboratório, com os equipamentos cada vez mais sofisticados. É o amor que equilibra, que harmoniza, que ajusta, que faz crescer. É o amor. Então é isso. O amor, o que é o amor em mim? O que é o amor dentro de mim? Como é o meu amor? Vamos refletir sobre isso, porque o Espiritismo é essa reflexão que eu preciso fazer para me comportar de outra forma. Em que medida o amor realmente trabalha, né? Deus é amor, está dito. Deus é amor. E tudo quanto tem algo de divino participa do amor. Mas veja, o amor vive de comunicações. Veja essa palavra, comunicar. É tornar como um. Não é? Ou seja, é alguma coisa que sai de mim e se integra em você. É alguma coisa da comunhão, é que se debruça. O amor é um debruçar-se sobre o outro. É como se a minha estrutura vibratória mergulha na tua estrutura vibratória. E eu quero passar para você todo o bem, toda a luz, toda a paz, toda a saúde, toda a harmonia, tudo aquilo. Isso é um mergulho de amor. É de comunhão. O amor é um processo de comunhão. Comungar as coisas e tornar como um, ou seja, entre mim e você, nós temos uma unidade pacificadora, uma unidade amorosa, uma unidade equilibrante, que faz bem a nós dois. O amor só é bom se não for só meu. O amor só é bom se for nosso. O amor é da pluralidade, da integralidade. Tornar comum. Eu e o Pai somos um, como um. Torna-se comum isso, né? Eu e o Pai somos um. Ou seja, entre o Senhor, Jesus, e Deus, né, havia uma comunhão muito grande. E é verdade isso. A tal ponto que a humanidade achou de reconhecer que Deus, Jesus era Deus. Porque era uma unidade. Então, é isso. O amor traduz-se nessa unidade que nós estabelecemos. É claro que nós não temos um padrão que nem ao menos de longe se aproxime e lembre o padrão de Jesus, mas ele é o nosso modelo. Então eu vou tratar de estabelecer uma unidade com o outro, com o meu irmão. Ou seja, uma coisa de paz, de ternura, de solidariedade, de harmonia. É isso que o Espiritismo nos propõe. Então, uma coisa de comunicação, tornar como um, uma coisa de comunhão, é mergulhar um no outro. Isso está na Revista Espírita, dezembro de 1862.
O amor é o segundo pilar que deve nortear todos os passos da nossa vida. E é interessante estudar essa questão do amor. Os gregos antigos já falavam, o amor nasce bebê. Ou seja, ele é egocentrado. O bebê, você coloca ele no chão, sentado, uma porção de brinquedos, alguns estão dele, outros não são dele. E o bebê simplesmente puxa tudo para si. Porque ele não tem essa noção, ele pensa que é tudo dele, e acha que é tudo dele. E é natural que assim seja, que faz parte do seu processo de organização íntima. É egocentrado. Acontece que as pessoas crescem e continuam com o amor bebê. E aí aquele egocentrismo vira egoísmo. Ele quer para si o emprego do outro, o dinheiro do outro, a posição do outro, o recurso do outro, quer para si, tudo é para si. Eu é que estou no centro, e as outras coisas giram no meu entorno. Então, esse é um amor bebê. Eu pergunto, será que era desse amor que Jesus falava, quando dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo? Certamente não é um amor bebê, não pode ser assim. Mas o amor se desenvolve e cresce, como diziam os gregos. Depois vem um amor jovem, amor, paixão. Paixão é mais ou menos como incêndio na floresta. Ninguém sabe direito como é que começa, mas de repente começa aquele fogaréu. É um calor terrível. Os pássaros, né, fogem espavoridos. Eu era professor de matemática, sabe? E dava aula, um dia estava dando aula lá no quadro, enchendo aquelas fórmulas todas, coisa da matemática, né? E tinha uma aluna ali na frente, 12, 13 anos, ela prestava, escrevia interminavelmente no caderno, eu dizia, que beleza, né? Como ela está atenta. Daqui a pouco passei um exercício, quando dei uma voltinha, cheguei perto, o caderno não tinha nem o número daquilo que eu estava colocando. Estava cheio de coraçãozinho vermelho, com aquela seta apontando. Eu olhei para ela e disse, professor, eu estou apaixonada. Passei a noite inteira sonhando com ele, nem dormi direito. Este é o amor eterno da minha vida. 3 meses depois já era outro. Mas como dizia o poeta, é eterno enquanto dura, né? Esse é o amor-paixão. De repente incendeia, mas passa. Vem alguma coisa e passa. Eu pergunto a vocês, será que era desse amor que Jesus falava? Alguma coisa que chega, toma conta e daqui a pouco passa? Não é assim. O amor que Jesus fala é um amor permanente, duradouro. Os gregos diziam, realmente tem um amor melhor do que esse. É o amor maduro. Imagine 30 anos de casado, 40 anos de casado. Eu já fiz mais de 50 anos de casado. E agora a gente já está velhinho, pintando o cabelo de branco, né? Andando um ao lado do outro, não estamos ouvindo muito bem, não estamos enxergando muito bem. Tem que olhar a calçada com cuidado, olhar o trânsito. É difícil. Mas quantas noites, 50 anos de casado, quantas noites sem dormir? O remédio dos filhos, a febre dos filhos, o estudo dos filhos, a dificuldade financeira, trabalha aqui, trabalha ali, arranjar um dinheiro, fazer as contas, a vida dura, 30 anos, 40, 50 anos de casado. O amor duradouro, amadurece. Agora estamos ajudando um ao outro, né? Tentando levar os últimos anos da vida da melhor maneira possível. Eu fui diretor de uma casa espírita, e tinha a Dona Maria e o seu Joaquim, eles viviam 37 anos de casado. E eles sempre iam juntos ao centro espírita. Mas naquele dia ela foi sozinha na reunião seguinte, ela foi sozinha na reunião seguinte. Na 5ª reunião, eu perguntei, o que aconteceu com o seu marido? O casamento acabou. Mas depois de quase 40 anos, o casamento acabou. Imagine que eu recebi uma carta anônima, depois uma outra. Quando eu abri, resolvi ver o que estava acontecendo, atravessei o bairro, encontrei do outro lado, ele tinha uma outra família. E eu não pude aceitar. 30 anos de casar, mas não aceitou. Era impossível, o amor estava maduro, mas não aceita certas coisas. Bom, tinha um outro casal que também frequentava há muitos anos frequentava o centro, os dois iam juntos, mas daqui a pouco ela foi sozinha, na outra reunião foi sozinha, terceira reunião foi sozinha, eu não queria nem perguntar, porque eu já estava preocupado com o que estava acontecendo. Mas quando chegou na 5ª reunião, ela disse assim, pois o casamento acabou. Eu disse, meu Deus do céu, 40 anos de casado, o casamento, o que aconteceu? Aí ele aposentou. Ué, e por isso, o casamento acabou, meu Deus do céu. Mas é que ele era cearense, sabe? Não sei se tem algum cearense aí, mas ele era cearense e ele gostava de uma rede. Então, quando ele se aposentou, ele recebeu o fundo de garantia por tempo de serviço, que tem lá no Brasil, né? E recebeu aquela bolada, comprou uma televisão dessas grandes, botou na parede e comprou uma rede enorme. Colocou preso de um lado e do outro na parede da sala a rede
e me balançava para lá e para cá, no controle remoto mudando. Dentro da sala vai aquele o dia inteiro ele balançando na rede, balançando na rede e trocando o controle remoto. Trocava TV Globo, TV não sei o que, TV não sei o que lá, e trocava o dia inteiro aquela coisa. Olha aquilo irritando, aborrecendo, e nós começamos a brigar. Depois de 40 anos de casado, começamos a brigar por causa daquelas coisas, aquela mania, e não aguentamos mais, o casamento acabou. Quer dizer, não resistiu nem uma aposentadoria, é uma rede cearense. Esse é o casamento, o amor maduro, né? Mas essas histórias são verdadeiras, nós estamos rindo, mas seria trágico se não fosse cômico, né? Se nós contamos, mas é verdade. Certamente esse amor, que embora seja muito mais resistente, né? Seja um amor superior aos outros, mesmo assim não é um amor incondicional. Exige alguma coisa, né? Exige que pelo menos não haja tanto barulho na sala quando aquela rede balança para lá e para cá. Não é verdade? O que Jesus nos fala é de um amor incondicional. É um amor cósmico, um amor divino, um amor que aceita tudo e simplesmente responde amorosamente a tudo. É um amor absolutamente duradouro, como diz, atemporal, né? É um amor que se entrega, um amor que facilita, um amor que descobre, um amor que passa por cima de todas as diferenças. E nós dizemos que é um amor sobresubstancial, que é um amor que está acima da substância, né? É realmente o amor, sentimento puro e profundo. E a gente pergunta, como é que está o meu amor? Ele é bebê, eu ainda estou no amor dos coraçõezinhos, ainda estou no amor da rede, ou já estou nesse amor, esse amor incondicional? É um desafio. Aquele Babel, né? Esse amor que se entrega, ainda é um desafio para todos nós. Mas a gente coloca aqui para que seja um luzeiro, a fim de que a gente possa entender esse processo de crescimento que deve acontecer. Veja, é questão do amor, as ondas, né? O amor hoje é descrito em ondas. É a ciência que coloca isso. Amor é uma onda que sai de mim. Repare essa onda número 1 ali, ó, essa onda que tem, eu estou tentando botar aqui, ó, repare aqui esse A dessa onda número 1, e aqui você tem um A igual da onda número 2. Imagina você tem uma bacia e pega uma pedra e deixa cair em cima da água que está na bacia. E uma outra pedra igual, você chega e deixa cair em cima da água que está na bacia. Formam-se duas ondas, está certo? As ondas, elas vão se encontrar. Quando essas duas ondas se encontram, olha o que acontece. Você tem a onda resultante, é o somatório dessa onda com mais essa onda. É uma dobro. Nós chamamos isso uma interferência construtiva. Tá? Então, quando você se aproxima de outra pessoa, ela se sente bem, se sente amiga, se sente crescendo. A interferência foi construtiva. Infelizmente, não é sempre assim que acontece, né? Então, existe o outro lado da história, que é a interferência... Opa! Aqui. Ué, está a acontecer... A interferência destrutiva. Repare aqui. Ó, repare aqui, nós temos essa onda. Eu estou barbeirando aqui. Ó. Essa onda 1 com essa coisa A aqui alta, está vendo? E essa onda 2 aqui ao contrário. Quando as duas ondas se encontram, a onda resultante se desintegra, desaparece. Essa é uma interferência destrutiva. É quando você se aproxima de uma pessoa, você sente um mal-estar, né? Você sente não fica boa, a coisa não fica boa. É porque aquelas ondas não se acasalaram, ondas estavam diferentes. É como se você pegasse assim, duas pedras diferentes, colocasse em tempos diferentes em cima da água, e quando essas duas ondas se encontram, elas se destroem mutuamente. A questão básica é, qual é a onda que está saindo de mim? É uma onda construtiva? Quando a minha onda se encontra com a tua onda, elas vão se somar ou vão se destruir? Essa é uma questão básica que a ciência coloca. Existem ondas que são construtivas, existem ondas que são destrutivas. Eu não quero entrar muito aqui nessa questão da ciência, da física, não interessa isso muito para nós. Mas é claro que está definido hoje pela ciência que nós somos criaturas vibratórias. Aquilo que nós sentimos sai de nós em ondas. Repare uma coisa interessante, as nossas ondas de ódio, de rancor, né, de maldade, de vingança, são ondas largas. Elas não vão longe, elas ficam no nosso entorno vibratório.
E se elas se repetem continuadamente, elas criam verdadeiros rasgões no nosso perispírito e se transformam em doenças. Então, esse conjunto continuado de ondas destrutivas acabam prejudicando primeiro a mim mesmo. Em contrapartida, as ondas de amor, as ondas de ternura, de perdão, de paz, elas passam por nós e vão arrumando o nosso perispírito. Mas não ficam conosco, elas nos arrumam e vão embora. Quanto mais generosa é a onda, mais longe ela vai. Quando você pensa numa pessoa com uma boa intenção, aquela onda amorosa vai chegar lá. É a ciência que diz isso, gente. Isso não é coisa de mestre, de médium, não é coisa como dissemos, de sonhador. Isso são demonstrações científicas. Há ondas construtivas e há ondas destrutivas. Onde é que eu, aprendiz do Espiritismo, me coloco? Do lado construtivo ou do lado destrutivo? É a minha questão fundamental. Não é? Então, vamos lá. Tem que sair da onda aqui, senão daqui a pouco a gente fica afogado, né? Gente, sim. Amor é interferência construtiva. É demonstração científica. O amor faz crescer. O amor amplia energia. Produz boas vibrações. Então, desamor é interferência destrutiva, conforme dissemos. Diminui a energia, deprime, como dissemos. Há pessoas que você chega perto e você cresce, se sente bem. Né? Há pessoas que você chega perto e não sente tão bem. Eu tive o privilégio de estar algumas vezes com o Chico Xavier. E você chegava perto dele, era aquela beleza, né? Você se sentia inflado. Era maravilhoso, porque era interferência construtiva. Né? Enfim, essa situação de boas ou más vibrações ocorre quando nós transmitimos sentimentos. Né? Nós reagimos a campos de energia que podem influenciar o comportamento das células. Os cientistas hoje, com esses microscópios eletrônicos que aumentam bilhões de vezes uma coisa pequenina, como, por exemplo, a célula, eles descobriram que a célula pode ser descrita assim como um nanotornado vibratório. Nessa região da Flórida tem muito tornado, é aquele vento, né, que venta violentamente. Né? Imagine nanotornado, nano é alguma coisa, é 1 × 10⁻⁹, ou seja, é 1 com 9 zeros. Né? 0,00001 do centímetro, 0,0001 do segundo, 0,001 da grama, né? Então, é uma coisa muito leve, muito rápida, né? Muito pequenina, pois é isso que existe no interior das nossas células. O seu espírito, quando você pensa, você muda esse sistema de rotação desses nanotornados. Então, de repente, isso pode ser uma mudança que equilibra, ajusta, harmoniza a célula ou desequilibra. Um bom pensamento, como eu disse, ele harmoniza, ele equilibra, ele acaba com a desorganização, nega a entropia. Bom pensamento, bom sentimento. Isso é ciência que descobre. Nanotornados vibratórios, guardem isso. É isso que nós somos, as nossas células físicas, nanotornados vibratórios. Demonstração científica, é assim que nós somos. A biologia descobre isso hoje a cada dia. O que está acontecendo quando você pensa no bem? Esses nanotornados adquirem uma estrutura vibratória, uma coloração diferente. O que acontece quando você vibra na angústia, no sofrimento, na depressão, na maldade, na violência? Esses nanotornados se produzem de outra maneira. Está sendo filmado nesses microscópios eletrônicos altamente desenvolvidos. Olha o que acontece na prece. O que sai de nós é uma interferência construtiva. Ora por alguém, ora por alguma coisa, aquilo vai chegar lá. Ondas curtas que vão chegar lá e vão ajudar a arrumar aqueles nanotornados vibratórios que estão lá. É isso que acontece. Diz aqui Meimei, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportar o sofrimento. É aquilo, harmoniza, equilibra, dá energia. É assim que as coisas funcionam. Então, a terceira linha ética é a caridade, que é a nossa bandeira. Nós trouxemos aqui essa
essa prece, né, essa mensagem, que foi dada pelo Espírito Fabiano de Cristo, que eu vou deixar para que vocês depois leiam com calma e reflitam sobre ela, né? Isso está no Caminho Espírita, né? Vocês podem consultar isso tranquilamente, a gente acha isso na internet. Mas vejam lá, Jesus, o nosso mestre, né? Amor, o nosso clima, caridade, a nossa bandeira e serviço, a nossa bênção, que é a estrutura do que nós estamos conversando hoje aqui com vocês. Tá certo? E leiam essa mensagem, que vamos entrar agora na terceira linha ética, é a caridade. Caridade é a palavra mais importante da doutrina espírita. Nós tivemos com o Chico Xavier algumas vezes. Ele nos disse isso. A palavra mais importante da doutrina espírita é a caridade. É por isso que fora da caridade não há salvação. Isso é uma mudança, isso é uma subversão. As religiões todas dizem, fora da religião tal não há salvação, fora da Bíblia tal não há salvação, mas nós, não é a religião nem o livro tal, é a caridade que salva. Porque, na verdade, veja, a religião tal, o livro tal, são coisas feitas pelos homens. Obviamente que tem coisas divinas aí, mas tem marcas muito severas da ação humana nisso aí, tá certo? E a ação humana, muitas vezes, nega um pouco esses princípios fundamentais. Enquanto que, ou seja, caridade descrita dessa maneira, salvação escrita dessa maneira, é alguma coisa de fora para dentro. Enquanto que caridade efetiva só existe se for de dentro para fora. Por isso o Espiritismo é uma subversão em relação aos conhecimentos anteriormente, sabe? Subverte essa ideia anterior. O que te salva é alguma coisa que brota dentro de você, é de dentro para fora. Veja, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, bene volere, bene é bem, volere é força, é volição, é querer. Eu não sei quem você é, não sei o que você quer, o que você pensa por essa religião, qual é a língua que você fala, eu não sei de nada, mas eu quero o teu bem. Isso que é bene volere, eu quero o teu bem. Eu nunca te vi, mas eu olho para você, eu quero a tua saúde, eu quero a tua alegria, a tua harmonia, a tua felicidade, porque eu sei que essas coisas para você são boas para você e são boas para mim. O que é bom para você é bom para mim. Essa visão solidária, essa visão de que nós somos como se fôssemos átomos de um grande organismo que é a célula humana, né? O que é bom para este grupo é bom para o outro. Então, essa visão, essa é que é a visão da benevolência, querer o bem do outro. Eu não me importo com o que você pensa, o que você sente, o que você faz, mas eu quero o teu bem. Então, imagine uma comunidade onde todos queiram o bem do outro. Isso muda a relação entre todos, a relação social muda, a economia muda, as finanças mudam, que eu quero o teu bem. Eu não quero que você passe fome, eu não quero que você seja analfabeto, eu não quero que tenha miséria à sua volta, eu quero a beleza, a bondade, a justiça, a pureza, o amor para você. Eu quero o teu bem. Então, é uma disposição íntima, sai no olhar. Sai no sorriso, sai no aperto de mão, sai no abraço, sai na maneira de ser, maneira de pensar, maneira de sentir. Eu acordo de manhã, sento na beira da cama, eu quero o bem de todos, né? Eu desejo paz, eu peço ao Senhor que venham das fontes fecundas e infinitas da sua misericórdia, esse amor para todos, para a minha família, para os que estão à minha volta, os meus vizinhos, meus companheiros de trabalho. Eu quero o bem, isso é quer ser benevolente, querer o bem do outro. Permanentemente. É a primeira palavra-chave da caridade. Veja a outra palavra como é bonita, a indulgência. Na nossa língua, né? É dentro de. Indulgência é do verbo passivo dulcere, que significa adoçar. A pessoa indulgente é aquela que se adoça por dentro. E quando eu fico doce por dentro, o que sai de mim, doçura é. A pessoa doce não tem mais o palavrão, o xingamento, o gesto de agressividade, né? O pensamento malévolo, aquela malignidade de derrubar o outro. Estou doce. E o que sai de mim, doçura é. Chico Xavier falava desse perfume da doce. É como se fosse assim, pipoca doce. Sabe? Não é bom aquele cheiro de pipoca doce? Pois essa é uma vibração. As pessoas doces o Chico Xavier era como pipoca doce. Você se aproximava dele, você sentia aquele perfume gostoso. Era tão bom estar junto dele, né? Pipoca doce. Essa é a pessoa indulgente. Então, é bom estar junto daquela pessoa, porque o que sai dela é doçura, a voz é doce, o sorriso é doce, o olhar é doce, o pensamento é doce, o gestual é doce, mas é verdadeiro, isso não é uma hipocrisia, não é uma representação do padrão. Nós não somos atores da caridade. Nós somos caridosos intrinsecamente. Por isso a doçura sai de mim espontaneamente. É como aquele humus que faz crescer, que faz brotar. É isso.
Por isso é um desafio, é difícil para nós essa coisa, né? E, finalmente, a terceira palavra-chave é o perdão, que já contei a vocês. É o tapar-buraco, é o perdonar. Veja, persistir, percorrer, pervagar, né? São coisas que é continuado. O perdoar é o continuado do perdão, continuado de dar. É mais do que dar. Perdoar é dar-se. É uma oferta de mim para você. Eu vou tapar o buraco da nossa relação. Se um dia eu desejei mal a você, eu agora vou desejar bem a você. Se um dia disse uma palavra mais dura, mais grosseira para você, agora eu vou substituir. Tapar buraco por palavras amenas, generosas. É isso, tapar buraco. Por isso o Espiritismo é prático, é do dia a dia, é uma coisa comportamental. Precisa mudar. Fora da caridade, não há salvação. Essa visão salvífica cria para nós uma nova ideologia, uma nova maneira de ser. Estou apanhando aqui. Meu Deus. De repente, essa coisa aqui está faltando a caridade comigo. Bom dia de la fama. Acho que vou precisar de help aqui. Esse aqui, não está indo. Benevolência, indulgência e perdão. Vamos lá. É esse aqui, né? Agora sim, está vendo? Essa é a coisa importante, né? Caridade é o próprio amor querendo nos falar de Deus. Não está dito nos textos sagrados que nós somos deuses? Nós só somos deuses quando é o amor que fala em nós. Essa divindade que nós somos é quando nós traduzimos isso em atos amorosos, pensamentos amorosos, sentimentos amorosos. Caridade é o próprio amor querendo nos falar de Deus. Então, Jesus não somente entendia dessa maneira a caridade, a mais do que isso, ele era a própria caridade. Ou seja, ele não era um discurso de caridade, ele era a caridade, caridade viva. A maior caridade que jamais existiu na Terra, a reencarnação de Jesus, oferecendo a cada um de nós a possibilidade de ter esse exemplo, esse modelo, esse guia extraordinário, né? Então, diz, fora da caridade não há salvação, diz lá Paulo, né? Aí estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Isso, quando acontece na terra, isso muda a terra, né? E leva as pessoas na direção do céu. Vejam bem, qual é o atributo das criaturas do reino dos céus? É interessante isso. Quando nós pensamos no reino mineral, o atributo é aquela força de coesão que nós encontramos nos átomos, né? Quando você pensa no reino vegetal, você vê o atributo é o instinto, né? O vegetal procurando a vida. Numa sala escura, você bota uma planta, uma entrada de luz ali, a planta cresce na direção da luz, que ela sabe, lá pelo instinto, que ela precisa receber aqueles fótons que compõem a luz para poder transformar isso na sua vida, na sua sobrevivência. Então, no reino vegetal, o atributo essencial que define aquilo ali é exatamente esse instinto, né, que se desenvolve muito no reino animal. Mas no reino animal você já encontra a inteligência, o bruxoleio da inteligência, né? Quando chega, por exemplo, nos animais superiores, você já tem organização, arrumação, administração, chefia, e todas essas coisas estão lá no reino dos animais superiores, né? Quando você chega no reino hominal, além da inteligência, além do instinto, isso tudo vem se agregando, vai subindo, se desenvolvendo de reino para reino, né? No reino dos homens, além de tudo, nós temos a criatividade. Nós somos capazes de modificar a natureza, modificar o mundo. Nós também nos emocionamos, né? Somos capazes de traduzir essa emoção. A gente vê um pôr do sol, ouve uma música, né? Nós somos capazes da arte, nós somos capazes do belo. Isso tudo nos emociona, é muito típico da criatura humana, né? Então, essa criatividade, essa capacidade de mudar as coisas. Qual é o atributo que define a criatura do reino dos céus? Uma vez nós colocamos essa questão para o Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos disse, no reino dos céus, as criaturas efetivamente do reino dos céus vivem em estado de caridade. Porque para nós, que não estamos no reino dos céus, naturalmente, eu pelo menos não estou muito longe disso, né?
A caridade é alguma coisa assim de momento. Eu vejo uma pessoa caída, machucada, fico com pena, vou lá tentar ajudar aquela pessoa. Vejo lá um casal brigando, vou tentar harmonizar. Né? Vejo lá um problema, vou tentar ajudar, fazer uma oração. Mas daqui a pouco eu volto para a minha vidinha, para os meus probleminhas, para a minha dificuldade, para o meu dia a dia. Estou nem lembrando da briga do outro, da confusão do outro. Né? A caridade, para mim, ainda é uma coisa de momento, de ocasião, de circunstância. As criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade. O doutor Bezerra não disse, mas ele vive em estado de caridade. Você não pode imaginar o doutor Bezerra de mau humor, aborrecido, que o Flamengo perdeu, o Vasco ganhou. Não tem nada disso. Ele é o doutor Bezerra, é um sol. De qualquer lugar do mundo, nós temos viajado pelo mundo todo. Você pede o doutor Bezerra, ele atende. É um sol. Aqueles raios dele maravilhosos estão disponíveis para todos vocês, para todos nós, a todo instante. É o estado de caridade. Jesus, então, nem podemos imaginar o estado de caridade de Jesus. São as criaturas do reino dos céus. Isso que caracteriza, né, a caridade. Por isso se fala para nós que fora da caridade não há salvação, porque é isso que vai nos levar a um outro momento, a um outro reino, uma outra maneira de ser. Então, aprender a viver em estado de caridade. Essa é a proposta espírita. Aprender a viver em estado de caridade. É para isso que o Espiritismo veio. Para explicar essas coisas e te dar forças, compreensão, energia e disposição para que a caridade se assenhoreie do seu coração, se assenhoreie da sua mente, você passa a viver, então, de uma maneira um pouco diferente. Finalmente vem a quarta linha ética do modo de viver, que é o serviço. Serviço é a nossa bênção. Vocês sabiam que o cristianismo começou exatamente com a ideia do serviço? Lá no primeiro século do cristianismo, isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? São os cuidadores. E era essa mesma ideia. Né? Lá em Alexandria, no norte do Egito, havia um grupo de pessoas que se reuniram em torno dos ensinamentos de Jesus. Disseram, qual é o sentido do cristianismo? É cuidar do outro. Então eles aprenderam os segredos das plantas, das ervas, e faziam xaropes, ungüentos, cataplasmas, e distribuíam para as pessoas. Diziam mais assim, olha, a água é um fluido que pode receber facilmente vibrações. Então, na hora de servir uma água para uma pessoa, eles faziam um pedido às fontes da misericórdia do Senhor. Eles sabiam que naquela água seria colocado uma vibração positiva e dava à pessoa. Quando a pessoa bebia, ela bebia água, era vibração positiva. Era o cuidador que fazia isso. Quando fazia comida, eles cortavam aqueles alimentos todos, mas sabiam que os vegetais, os minerais que eles colocavam ali, recebiam facilmente vibrações superiores, pediam às fontes fecundas e infinitas do Senhor que colocasse essas vibrações positivas. Já não era mais um cozinheiro, era um cuidador. Então a ideia era essa, tudo que você fizer, coloque uma vibração positiva, peça às fontes sagradas do amor do Senhor, que estão sempre disponíveis, o Senhor é o Supremo Sol, estão sempre disponíveis para nós. Peça, pedi e obtereis. Então você pede, a vibração positiva é colocada ali, quando você faz alguma coisa para o outro, coloca uma vibração. Ele vai beber a água, vai comer a comida, vai receber o seu sorriso, enfim, alguma coisa, tudo que você fizer pelo outro vai ter esse recheio amoroso, e você deixa de ser alguém meramente que dá alguma coisa para alguém. É um cuidador. O Espiritismo faz renascer essa visão do cristianismo original. Um cuidando do outro. Eu cuido da tua água, né? Eu cuido da tua comida, mas eu cuido também do teu pensamento, do teu equilíbrio, da tua solidariedade, da tua harmonia, da tua necessidade, da tua dor, da tua paz. Eu cuido de você. A posição mental do espírito é cuidar do outro. Nós estamos aqui, eu não tenho nada para dar, sou muito pequeno, o meu amor é de quinta categoria, mas esse pequeno que eu tenho eu vou te oferecer, né? Com todo amor. Nisso eu vou colocar toda a minha boa vontade. E eu já sei que minha boa vontade em si mesma ela é muito pequena, mas ela é alavancada pela boa vontade superior, a quem eu posso me ligar, porque esse é o sol que está disponível para nós a todo instante. Essa é a ideia do servir. A visão, como dissemos, o Espiritismo é prático. No dia a dia, nós temos que nos colocar como servidores uns dos outros. Essa mulher, Lucila de Maria dos Perpétuos Socorro Godá, Caiaga, eu acho que muito pouca gente conhece pelo nome, mas ela resolveu adotar um outro nome. Havia uma criatura
Gabriele D'Annunzio, na Itália, que era assim uma pessoa que escrevia sobre uma revolução de ideias, a relação humana baseada na fraternidade, no respeito, no companheirismo, na liberdade. Ela achou essas ideias tão bonitas que resolveu adotar o nome dele para o seu nome, passou a se chamar Gabriela. E havia um cantador no interior da Espanha, um cantador provençal, ele tocava aquele violão de 7 cordas, né? Tocava e cantava músicas deliciosas, falando do amor, do perdão, da temperança, da solidariedade. Era tão bonito aquilo, e tinha tanto a ver aquilo com o que Gabriele D'Annunzio dizia, a liberdade, o respeito, o companheirismo, a solidariedade, a beleza do amor. Era tão bom isso que ela resolveu adotar o sobrenome dele e passou a se assinar Gabriela Mistral, uma mulher que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Interessante que ela nasceu lá no norte do Chile, no deserto de Atacama, um dos lugares mais inóspitos da terra. Era um pequeno grupo de pessoas que viviam ali das cabras que tinham. Não produzia nada, era muito árido, um frio desesperado, um calor infernal, uma vida terrível. Mas aos 5 anos de idade, aquela menina extraordinária começou a despertar para a vida. E ela aprendeu a ler e a escrever sozinha, aos 5 anos de idade. E achou que era tão bom ler, tão bom escrever. E veja o servidor, o cuidador. Eu vou ensinar as pessoas todas aqui desse grupo, que todo mundo aqui é analfabeto, vou ensinar a ler, a escrever. E era interessante ver aquela menina de 5, 6, 7 anos, com seus sapatinhos humildes, com a sua roupa modesta, trazendo as pessoas, pegando na mão, aquelas mãos duras, encarquilhadas, cheias de ossos e músculos e calos, pegando na mão das pessoas e fazendo as letras, ensinando o alfabeto. É tão bom ler, é tão bom ouvir as histórias. E ela lia as histórias que trazia de Santiago. E as pessoas ficavam admiradas, vendo aquela menina de 6, 7, 8 anos, 9 anos, contando histórias, e ensinando as pessoas a escreverem histórias. Gabriela Mistral. Houve um concurso de composição, de redação, concurso nacional no Chile. E eis que chega quase que atrasado, no último dia, chega lá, escrita à mão, um poema feito por a menina. E as pessoas ficaram espantadas, aqueles professores universitários que leram aquelas coisas, que coisa magnífica, que profundidade, que essencialidade. E foi o primeiro lugar do concurso de redação. Ela então recebeu o convite de sair da sua aldeia humilde, lá no norte do Chile, no deserto de Atacama, onde ela estava tão feliz ensinando as pessoas a ler, a escrever, a cantar, para Santiago do Chile. E ela ali estudou, foi para a universidade, destacou-se tão profundamente, foi nomeada embaixadora e foi para a ONU, foi trabalhar aqui nos Estados Unidos. Destacou-se muito. E dentre essas muitas coisas que ela escreveu, esta mulher extraordinária, cantadora e aceitando essas ideias da humildade, da modéstia, do amor e do servir, ela escreve esse poema, O Prazer de Servir, que eu faço questão de dizer aos irmãos. Toda a natureza é um desejo de ser. A natureza é um desejo de serviço, e é isso mesmo. Serve a nuvem, serve o vento, serve os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Porque existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral que plantar, uma obra que iniciar. Então, essa ideia, né, de trabalhos que devem ser feitos, tanto trabalhos difíceis como trabalhos fáceis. Como é bom que haja coisas para serem feitas. Veja, a disposição mental que nós devemos adquirir. E ela encerra. É tão belo fazer a tarefa que os outros se esquivam. Mas não caias no erro de que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. E aqui, atenção, nós que somos aprendizes da doutrina espírita,
Não estamos chamados para as grandes coisas que chamam a atenção de todo mundo. Porque o nosso crescimento como espírita é nas pequenas coisas, é no dia a dia. E é isso que nós podemos fazer. Isso é que é importante. O espiritismo não é nada complicado. Nós podemos fazer. O problema é que nós devemos fazer. E nem sempre queremos fazer. Essa é a questão fundamental. Diz ela. Mas não cais no erro de que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços, né? Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores, como se pensava antigamente, né? Deus que dá o fruto e a luz, Deus serve. Deus é o grande servidor e nos serve o tempo todo, né? Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ele que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia, já serviste hoje? A quem? A árvore? Ao teu amigo? À tua mãe? Acho que é uma pergunta que nós, espíritos, temos que fazer todo dia. Já servimos hoje? A quem? E é isso. Como disse, não precisamos de grandes trabalhos, de coisas fenomenais. Não temos que sair nas manchetes dos jornais, mas é no dia a dia que nós vamos fazer essa grande mudança, né? Então, essas questões básicas da Gênesis, né, nos dizem isso, que são chegados os tempos. Nós estamos passando dessa era para a nova era. Como dissemos lá na abertura, essa nova era de civilização boa vai se fazer com homens bons. Não é isso? É isso que ele diz. Tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, né? Os novos tempos, porém, não se trata de uma mudança radical, de uma renovação de ordem material, né? Mas é uma renovação de ordem moral. Por isso ela é ética. Por isso é de transformação interior, né? Então, essa visão que se prepara é o fim desse mundo moral que aí está. Uma nova proposta de economia, de finanças, né? De sociedade, de legislação, de normas. É uma nova proposta. Mas você só vai fazer isso com homens novos, homens renovados no bem. É isso, né? Está lá em Obras Postas. Homens que se liberam do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, né? Então, tirar esses resíduos do homem velho, que são ainda tão fortes, lixo dentro de nós. Tirar isso da gente. Então, nós temos que trabalhar com ânimo, trabalhar com zelo, né? Porque nós vamos receber pelo cêntuplo cada grão que nós produzimos na direção do bem. Está dito isso, né? A nova terra apresentará condições sociais melhores. A justiça social será uma realidade para todos. Não haverá miséria socioeconômica para nenhum país, porque não vai haver para nenhuma pessoa, né? Não haverá corrupção, nem a devastação produzida pelas doenças. Não haverá mais guerras, ódios raciais, terrorismos. Os investimentos em material bélico, ainda hoje, meus irmãos, estamos gastando $1 milhão por minuto em armamento. Por minuto. E há milhões de pessoas na Terra que não têm direito à água, a nenhuma água, que não têm direito a esgoto, a nenhum esgoto, e que morrem de doenças que facilmente poderiam ser extirpadas apenas com higiene. Apenas com higiene. Mas nós gastamos $1 milhão por minuto em armamento. E vejam, não estou falando em uniforme, em defesa, em gastos com pessoal, arma, só $1 milhão por minuto. É muita coisa. Precisamos e devemos sonhar com um tempo novo. Mas nós não podemos mudar lá os poderosos. Vamos mudar. Esse poderoso aqui, né, é um poderoso difícil de mudar, mas vamos mudar. Vamos trabalhar isso dentro de nós, né? Então, essas coisas vão ser minimizadas, enquanto que investimentos em pesquisa científica e em educação serão maximizados. Mais do que nunca, meus irmãos, é hora de nós mudarmos os verbos que dominam o mundo. Até aqui, esses verbos do mundo sem Jesus, sem essas diretrizes que nós colocamos, são o verbo ter, que é o que importa, é o verbo ser, que é o que importa, né? Ter e ser.
É importante isso para o orgulho, para a vaidade, para a imposição, para o domínio. Mas a terra está cansada disso. A terra clama pelo Consolador, por uma nova ordem, uma nova realidade, onde haja felicidade para todos, segurança para todos. Então, são novos verbos que vão surgir, verbos com Jesus, né? Ou seja, o verbo é compartilhar. A ciência está descobrindo isso. Quem compartilha é que se fortalece. Então, é um novo verbo, compartilhar, estar junto com os outros e ainda servir. Porque, como disse Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. E é isso mesmo que a doutrina espírita diz para nós. Então, meus irmãos, diria assim, o Espiritismo quer novas Babeles. Nós começamos falando aqui de Pestalozzi, em que Babel impregnou a vida dele. E ele colocou em todo o seu processo, que gerou uma nova pedagogia filantrópica, ele colocou esse amor, esse calor, essa tensão, essa relação humana franca, generosa, acolhedora, pacificadora, amiga, gentil, construtiva. Colocou isso na sua pedagogia. E Allan Kardec foi estudar lá, não foi gratuitamente. E quando ele vem montar a doutrina dos espíritos, ele foi escolhido como uma criatura preparada para isso. E lá dentro, cada vez que Kardec se trabalhava na formulação da doutrina espírita, eu acho que Babel, com seus seios grandes, com a sua roupa modesta, com seu afeto imenso, envolvia Allan Kardec e cantava as doces canções do amor, que vinham, por certo, lá das fontes sagradas e fecundas do amor de Jesus Cristo. A doutrina espírita está impregnada de Babel. Nós estamos chamados para ouvir a doce canção e fazer com que Babel seja realmente alguma coisa que pode estar dentro de nós, à nossa volta. O calor, a seriedade, o amor, o trabalho humilde, simples, o trabalho de todo dia. Então, que esses pilares, Jesus o nosso mestre, amor o nosso clima, caridade a nossa bandeira e serviço a nossa bênção. Se Babel estiver em nós, nós podemos, porque Jesus nos ampara, a doutrina espírita nos ilumina. Agradeço pela atenção. Muito obrigado a todos. Muita paz de Babel a cada um.